Meninas, o que nós ficamos de falar nessa noite é sobre os segredos atrás da lavagem de pés de Jesus. E na verdade são duas lavagens, né? Primeiro, alguém faz isso com ele. E depois de alguns dias, e os teólogos falam são 6 ou 2 dias antes do Pêssar, que significa Páscoa. A Páscoa era o movimento de saída do povo. A Páscoa era o movimento de matar o cordeiro para que houvesse comunhão entre as pessoas e foi a saída da escravidão para a liberdade. A Páscoa em Jesus é a mesma coisa, porque a Bíblia, todo o Pêssar do Antigo Testamento fala sobre a Páscoa no Novo Testamento, que é a Páscoa de Yeshua, a Páscoa de Jesus. E ele era o cordeiro. Ele seria imolado, porque nós sairíamos da escravidão e entraríamos na liberdade da presença de Deus. A morte de Jesus fala sobre liberdade. A morte de Jesus fala sobre festa, sobre celebração. E assim como tudo que aconteceu no Antigo Testamento, lá com o cordeiro que passava 3 dias sendo examinado, ele passou 3 dias sendo examinado em Jerusalém e ele estava em preparação para ser morto. Ele sabia o que ia acontecer? Sabia. Ele veio para isso. E a Bíblia diz que 2 dias antes, dizem Marcos, salvo engano, anotei tudo aqui, viu gente? Mas em Lucas fala 6 dias antes. Não importa, ele estava no jantar na casa de um fariseu que tinha sido doente, com certeza Jesus curou ele. Por quê? Porque a Bíblia diz Simão o leproso, e leprosos não podiam conviver com as pessoas que eram doença infecto-contagiosa. Então a gente vê ali que Simão tinha sido curado. Gente, eu já li a Bíblia quantas vezes na minha vida? Só hoje caiu essa ficha. Simão já tinha experimentado a cura. E ele fala, vou fazer uma festa aqui. Vamos fazer um jantar aqui. E ele recebeu várias pessoas, eram pessoas muito influentes. Simão era fariseu. O que é que eram os fariseus? Guardadores da lei. O movimento do farisaísmo começou para investigar a chegada do Messias. Vamos estudar tudo o que diz na Bíblia, porque quando ele chegar a gente vai testar. Fez tal milagre? Passou tal coisa? Nasceu em Belém? Foi filho de uma virgem? Todas as profecias se cumpriram em Jesus. E os fariseus, eles estavam ali para fazer esses testes. Por isso que eles estavam sempre ali checando. Né? A gente tem uma raiva dos fariseus às vezes, mas eles nasceram com um ótimo intuito. O intuito de estudar a palavra de Deus e aguardar o Messias. E ali na casa de Simão, de repente acontece algo muito interessante. Chega uma mulher conhecida, todos conheciam. E deixa eu contar para vocês algo que é um segredo atrás também dessa passagem. Lázaro já tinha sido ressuscitado. Era muito milagre naquela mesa, gente. A gente tinha um fariseu curado de lepra e a gente tinha um morto ressuscitado depois de 4 dias. Essa era uma grande marca messiânica. Por quê? Porque, outro segredo, os judeus acreditavam que o espírito sai do corpo depois de 4 dias de morto. Lá, se vocês visitarem o sepulcro, a gente vai para Israel um dia, vocês vão comigo, em nome de Jesus, e vocês vão ver muitos segredos que vocês nunca ouviram. Lá mesmo, no túmulo de Jesus, que é um lugar que você vai ver, você vê o Gólgota. E a gente vai fazer a ceia lá, que profecia linda, hein? Amém. E você vai ver que tem uma janelinha dentro do túmulo. Você entra, você olha assim, tem a janelinha. Essas janelinhas são o quê? A saída do espírito. Ele deixava um buraquinho para o espírito sair. Coisa engraçada, né? Coisa da crendice deles. Então, por que que só o Messias poderia ressuscitar um morto depois de 4 dias? Por quê? Porque o espírito já tinha saído do corpo. E isso aconteceu com Jesus. Jesus fez isso. E Lázaro estava lá, gente. Tanto que a Bíblia diz, em uma dessas referências, as minhas meninas não trouxeram. Quando eu dou aula nas minhas lives, eu mando vocês anotarem, né? Agora não dá, porque a gente está aqui e vocês depois vão assistir o vídeo várias vezes, com todas as referências que eu vou deixar. Mas ali já tinha acontecido, bem-vindas,
Já tinha acontecido muito milagre e a Bíblia diz que as pessoas estavam vindo de longe para ver Lázaro ressurreto. Vou deixar as meninas passarem. Venham, suas lindas, sejam muito bem-vindas. E para deixar aqui o registro de todos os textos, né? Porque eu cheguei e copiei tudo, que eu não ia trazer a Bíblia. E você já sabe, né? Meu marido disse, a Bíblia. Eu sou bibleira, peguei a minha que é leve, não tem nada chamando atenção e trouxe, né, gente? Já sabe. Ele veio com a Bíblia na mão. Eu falei, tá lindo você com essa douradinha. Então, Marcos 14, que eu cheguei aqui e copiei todo. João 12 e Lucas 7:36, que é o texto que eu vou ler para vocês nessa noite, tá? Então, Lucas 7, a partir do 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus que a gente já sabe pelos outros textos, que é Simão. E é chamado em um dos textos, eu creio que seja Lucas, que é bem detalhista, né? Vocês vão ler os textos, vocês vão ver. E ele era chamado como? Porque pega, né, o apelido Simão leproso. O homem ficou bom e continuou com o apelido, né? Mas com certeza ele não tinha mais lepra, porque senão ele não podia fazer jantar na casa dele. Aliás, ele estaria numa cidade de refúgio, numa cidade isolada, onde ficavam os leprosos. Os doentes não podiam conviver com os outros. Mas Simão estava em casa, estava curado. E ele convidou muitas pessoas para esse banquete. Você vê que é uma pessoa que tem uma posição social destacada, é uma pessoa de muitas posses. Porque a gente vai saber, assim como Lázaro, Maria e Marta, que eram pessoas que tinham muitas posses. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, o que é que a gente entende aqui? Que essa mulher era uma prostituta, né? E vocês vão entender por quê daqui a pouco. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com perfume, estando por detrás dos seus pés, chorando. Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara dizia consigo mesmo, ele não espalhou nada. Ele estava pensando. Se esse daí fosse realmente um profeta, ele duvidou. Ele tinha vivido um milagre, meninas. Mas nessa hora, como uma mulher vai tocar um rabino? Vocês vão em Israel comigo, vocês vão ver, a gente não encosta. Eles não tocam. Você não pode dar, oi, a paz do Senhor, toca aqui, nada. Não, a gente não pode tocar no mestre rabínico. Por quê? Por causa de Levítico. As mulheres podem estar imundas, isso vai fazer o quê? Por isso que a mulher do fluxo de sangue poderia ter sido apedrejada. Ela ia deixar o rabino imundo até o outro dia de tarde. Então, primeiro já era estranho a mulher estar pegando no pé de Jesus ali. E ele disse, se ele realmente fosse profeta, estava pensando, ele bem saberia quem é essa mulher que está ali tocando, porque ela é uma mulher pecadora. Aí Jesus chegou para ele e disse, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse, dize, mestre. Ó, da boca para fora ele aceitava, da boca para dentro ele duvidava, né? Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles os amará mais? E aí ele disse, suponho que aquele que mais perdoou, que devia mais, né? Replicou-te, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, ele disse, vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, você não me deu água para os pés, que era uma questão básica da higiene, lavar os pés. Se você, naquele costume deles, você tomava banho, não precisava mais lavar nem as mãos nem a cabeça. Você precisava somente lavar os pés. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Você não me deu isso. Mas ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu beijo. Mas ela, entrando desde que chegou, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E a Bíblia diz, o amor encobre uma multidão de delitos. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher, perdoados estão os seus pecados. E a gente vê como ele se dirige, gente, um mestre rabínico,
Mais uma vez, vai falar com mulher? Esqueça. Não existe essa possibilidade. Mas um dos grandes segredos atrás dessa lavagem de pés de Jesus, que ele nessa coisa da contracultura do mundo vigente, ele desafiava a história e os costumes para abraçar as mulheres. Nunca desprezou, e ele já gostava das mais marginalizadas. Né? A mulher adúltera, a outra do poço, né? Dos inimigos de Jesus, a samaritana. Obrigada, meninas. A samaritana no poço, aquela com 6º marido, que não era marido dela, né? Depois virou um evangelista. Jesus sempre acolheu as mulheres e disse assim, você não está toda negociada, problemática? Mas olha, eu tenho uma missão para você. E nós, nas circunstâncias da nossa vida, às vezes a gente gosta de dar desculpa para Deus, sabe? Não, Senhor, eu estou muito problemática agora, não dá para eu fazer nada, não. Não dá para eu fazer isso para você, não. Não dá para eu ser uma evangelista, não. Sabe por quê? Porque o que as pessoas vão pensar? O que a comunidade vai dizer? A comunidade, assim como naquela época, é a mesma que arrasta a mulher e diz agora vamos apedrejar ela. Né? Mas Jesus, não. E eu anotei aqui para dizer para vocês como é que a gente sabe quem é ela. E aí muitas de vocês vão ficar chocadas agora, né? Porque ninguém fala sobre isso. Ela era Maria, irmã de Lázaro. Como assim, Lorena? Maria era prostituta? Era. Da High Society. Muito bem sucedida e rica, família rica, bem nascida e prostituta. Porque cada um, gente, segue seu caminho. Pode nascer no berço que for. Só que a grande coisa... Lorena, então mostre. Porque, gente, aqui é assim. Eu não gosto de axiologia não, viu? O Midrash diz muita coisa, vocês sabem, né? Aqueles estudos judaicos que você vai ler, passar a sua vida toda e tem muita coisa para estudar. Eles dizem muita coisa. Mas a melhor coisa de todas é quando você abre a sua Bíblia e vê a prova das coisas que a gente fala, né? Então, como eu sou da Bíblia, eu vou ler para vocês João 11, versículo 1 e 2. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão era Lázaro, que estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. João 11, versículo 2. Era ela, meninas. É o capítulo 11 e o versículo 2. Essa Maria que lhe ungiu os pés e secou com os cabelos, era Maria, irmã de Lázaro. Maria que vivia embevecida com a palavra do Mestre, porque ela mesmo sendo toda negociada, toda pecadora, toda problemática, Jesus deixava ela ficar assim, ó, no pé dele, aprendendo. Ele não negou a palavra de Deus porque ela estava em pecado. Ele não negou. Só que, meninas, o maior segredo de todos que eu quero falar, deixa eu ver se eu pulei algum segredo aqui que já é o finzinho. Então, o maior segredo de todos que eu quero falar para vocês hoje, vocês já sabem, de Simão falando, vocês já sabem do valor do nardo, né? 300 dinheiros, e a gente contando que o denário era o trabalho, o valor que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então, quando a gente vai estudar, os historiadores fazem uma ponte com o salário americano de $100 o dia, porque esse é o salário do trabalhador por um dia nos Estados Unidos. E aí eles escrevem que então, se você for fazer a conta, 300 dinheiros ou diárias de trabalhador por um dia dá realmente $30 mil. Então, ela não era fraca, não. Agora, por que nardo? Por que caro? Por que tão seleto? Por que naquele vaso de alabastro? E agora vem o grande segredo. Eu vou só pedir um pouquinho de água para as meninas, por causa da minha garganta. Esse perfume, meninas, conta a cultura judaica que as meninas virgens, elas guardavam o melhor perfume para usarem nelas e na cama na noite de núpcias. A maior alegria, e vocês sabem o que significa uma mulher casada, as meninas casavam assim que menstruavam, né, gente? A gente calcula que Maria, mãe de Jesus, ela tinha mais ou menos quantos anos na visita do anjo? 14 anos.
15 anos, né? Meninas. E elas guardavam o perfume, o melhor que elas pudessem, para usar na noite de núpcias, no dia do casamento. Porque a grande questão do status da mulher, a Bíblia diz, e a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, era o sagrado matrimônio. Só que Maria não tinha direito. Ela nunca ia realizar o maior sonho. Se hoje é importante, a gente fica feliz, minha filhinha está aqui, está casada com o melhor genro de todas as galáxias, que é o meu, né, gente? O pastor Leonardo, ai meu Deus. E um dia que ele for pregar, eu vou convidar vocês para ver meu genro pregando, que coisa linda. E como a gente fica feliz tanto de casar, como de casar uma filha. Imagine naquela época, as mulheres que não eram casadas eram tidas como repudiadas, né? E vocês lembram do que aconteceu com Noemi? Ela disse, não me chame mais Noemi, eu agora sou água amarga. Perdeu os filhos, perdeu o marido, voltou sozinha para a terra. Era uma maldição. Uma mulher que não era casada ou não podia ter filhos. Só para vocês conseguirem compreender o que significou a utilização daquele perfume em Jesus. Porque quando Maria disse, eu não posso ter, mas existe um jeito de eu realizar o meu sonho, o impossível, e realizar o meu sonho impossível só através de Jesus. Só Ele pode realizar o impossível nas nossas vidas. Quando Maria quebrou aquele vaso com aquele unguento tão caro, o que ela estava dizendo é, o meu sonho perdido eu te dou. O meu sonho perdido eu realizo em você. E a maior mensagem em cima desse segredo que eu quero dizer para vocês é, ainda existe esperança quando a gente segue Jesus. Porque Jesus ressuscita sonhos perdidos. Jesus realiza as nossas maiores questões internas. As coisas que ninguém sabe, que a gente acha que não tem resposta. A gente consegue resposta em Cristo. E o meu desafio dessa noite, meninas, é que vocês coloquem o nardo que vocês guardaram aos pés de Jesus. Porque Ele é capaz de olhar para você, entender, sem palavras. Às vezes a gente não tem palavras. E Jesus, ela não precisou dizer nada. Ela não disse que queria casar também, que era o sonho da vida dela, que ele desse um jeito nisso, que ele voltasse ela no tempo, que ela não queria viver aquela vida, que era muito difícil. Ela não disse nada. Ela só chorou. Mas esse símbolo de dar a sua coisa mais importante é a outra questão. O que em nós é tão importante que a gente às vezes pensa, isso eu não dou não. Isso aqui eu ainda não consigo dar não. Às vezes é uma dor que a gente carrega. A gente fala, isso aqui eu não coloco aos pés do Senhor não. Isso aqui, sem essa dor eu não me reconheço. Eu quero ser até fiel a essa dor. E eu tenho visto muito isso nas mulheres. É a minha dor de estimação, sabe? Mas sabe, meninas, a dor dividida é somente meia dor. E Jesus quer ficar com a outra metade. E Ele aguenta a outra parte. E eu quero dizer para vocês, tenham coragem de depositar também as suas dores ao pé do Senhor sem palavras. Porque o olhar de Cristo, o olhar dele já é um olhar que cura. Jesus carrega nele todas as acepções messiânicas. Jesus carrega nele a cura e a realização do impossível. E nessa noite, a minha oração para vocês é que, além dos sonhos perdidos, que vão ser ressuscitados em Cristo e achados em Jesus, que vocês também depositem nele aquela dificuldade que vocês carregam.
as dores, os pesares, as marcas da vida que todas nós temos, né? E com Jesus é muito importante a gente viver apesar de. Tem coisas que a gente não vai resolver nunca, mas a gente vai, com Jesus a gente vai apesar de. A gente dá um passo apesar de. A gente faz o negócio apesar de. A gente continua a caminhada na existência apesar de. Porque uma dor dividida é somente meia dor. Amém, minhas princesas? Então nós vamos orar agora. Vocês não precisam levantar, não. Vocês podem ficar aí. Se vocês puderem colocar a mãozinha assim uma na outra, né? Vocês já sabem como é que a gente dá. Uma mãozinha dá, outra mão recebe. Se estiver passando aqui, Mari faz uma ligação ali nas 3 mesmo. Assim. E aí todo mundo fica ligadinho. Coloca para receber aqui, mamãe. Amém. E aqui está Jesus conosco, né? Que Ele nunca nos deixa sozinhos. Senhor Jesus, aqui estamos nós, as meninas embaixadoras do seu reino, princesas do reino de Deus aqui na terra. E nós queremos nessa noite, Senhor Jesus, depositar aos teus pés os nossos sonhos perdidos, porque o Senhor é aquele realizador de sonhos. E com uma simples palavra, haja, o Senhor criou todas as coisas. E nós acreditamos no seu poder, Senhor. Fala, haja nessa noite para todos os nossos sonhos perdidos. Para que em nome de Jesus seja realizado em nós, para a glória de Deus, para a nossa alegria, os milagres dos sonhos perdidos. E assim também, Senhor, depositamos aos seus pés as nossas maiores dores. Porque entendemos que uma dor dividida com Cristo é apenas meia dor. Nós queremos oferecer a Ti como sacrifício e abrir a porta do nosso coração para a cura divina das nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada dessa vida, caminhar com Jesus apesar de. Que nas horas mais difíceis que a gente precisa enfrentar, dores, dificuldades, desafios, a gente não se esqueça que as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Amém. E que nunca mais a gente vai estar sozinho. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero só para finalizar perguntar a vocês